Perfeito. Continuando o capítulo 21, que eu estava comentando aqui antes de gravar com as meninas, que é muito interessante. O capítulo 21 termina assim. E aí, Paulo falou, 2 pontos. Quer dizer, deixa uma semana, vocês ficaram uma semana inteira para ir saber o que era. Só que eu sei que vocês foram lá fuçar para ver o que tinha lá, tá? Tá? Porque curiosidade é um caso sério, né? Mas então, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre o discurso de Paulo. E olha, foi uma lapada na minha cabeça hoje, tá? Hoje não, eu fiz na segunda-feira, tá? Tô zonza até agora. Meu pai falava de pescotapa, que é um tapão assim que a cabeça fica rodando em volta do pescoço. Olha a violência disso, né? Mas foi algo parecido, porque você começa a ver onde que eu tô na fila do pão, né? Então, nós vamos ver que nós vamos estudar hoje o capítulo 22, e até algumas perguntinhas que a gente vai responder, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: por que eles prestaram mais atenção quando ouviram Paulo falar em hebraico? Olha o texto, 1 e 2. Irmãos e pais, aí é que ele começou a falar, né? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Por que você acha que o povo prestou mais atenção quando ele foi falar em hebraico? Porque naquela época era assim, só pessoas muito cultas que eram bilíngues, né? Então aqui nós vamos ver o que fez Paulo se destacar por que Deus escolheu ele, né? Porque ele foi escolhido. Por quê? Porque Deus encontrou nele as características de alguém que ia arrasar, assim como ele fez mesmo, né? Então, aqui é muito interessante, eles pararam para ouvir, porque o Paulo falou um hebraico. E eu pego isso para mim, porque eu seria incapaz de hoje de dar uma mensagem em inglês. E olha que eu vivo aqui há 8 anos, eu sou incapaz. Até dá para me arranjar, mais ou menos. Às vezes eu vou falar com um cliente aqui, né? Cliente é mais fácil, né? Então, aí você erra, a conjunção, todas essas coisas, mas está valendo, porque eu sou cara de pau e eu estou aprendendo. Mas aqui não. Então, a primeira coisa, você tem fluência para falar, ou você vai falar para umas pessoas cultas e você vai, nós volta. Isso também é um detalhe. Você quer ver? Como você quer ser respeitado se a cada 10 palavras que você fala, 2 é palavrão e 5 é gíria? Então, a gente tem que saber, eu, por exemplo, é para mim isso, porque eu gosto de falar uma gíria de vez em quando, né? E de palavrão eu não costumo falar, nunca falei, mas assim, gíria demais, expressão idiomática. Se você está querendo falar sobre corte de cabelo, tudo bem, mas você vai falar da palavra, você vai falar das coisas de Deus, você precisa ser confiável. Então, qual língua que você está falando? Mesmo no seu idioma, você está falando bem ou você tem que explicar e pedir desculpa por alguma coisa? Então, esse aí é o primeiro, tá? Então, vamos lá no segundo tapão, vamos lá. Quais são as qualidades que ele menciona antes de se defender? Vocês lembram, né? Que espancaram ele pra caramba, aí foi lá o comandante, pegou ele e não sabia o que estava acontecendo, ele foi se explicar, tá? Ele estava, inclusive, foi espancado, estava machucado tudo. Então, ele foi se defender, ele falou, agora vocês têm que me escutar. E aí ele fala assim, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, sendo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quem era Gamaliel? Vamos lá, Gamaliel, né? Gamaliel, ele era filho de Ilael, que eles eram assim, alta patente cultural no templo, tá? Eles eram fariseus e sempre eu falo, não pega a palavra para fariseu só no sentido negativo. O fariseu é o teólogo de hoje em dia. E o Gamaliel, ele era o mestre, tá? Ele já era filho de um mestre e seguiu. E Paulo fala que ele sabe onde ele nasceu na Judéia, então ele poderia falar com os judeus abertamente, tá? Ele criou. Não, ele nasceu em Tarso, tá? Isso aí. E aí ele foi criado na cultura e ele era zeloso para com Deus, quer dizer, ele tinha princípios. Deus pode usar um doido que usa droga até a vida inteira? Pode usar para falar? Pode. Pode. Deus pode falar com qualquer um.
Mas você está pregando para viciado? Não. Quem você está pregando? São as pessoas do seu convívio. Você sabia que você é a somatória das 5 pessoas que você convive? Aí pensa bem, né? A gente já começa a dar um desconto de quem são as 5 pessoas que eu convivo. São essas que vão fortalecer a sua personalidade, tá? E isso é quem fala, é o pessoal da neurociência, tá? Bom, mas então vamos lá. Ele era zeloso com Deus e todos. Aí vem a terceira pergunta. O que ele conta nesse trecho? Olha que doido. Persegui este caminho até a morte. Sabe o que o caminho aqui era chamado os cristãos? No começo, eles eram chamados de caminho, porque não tinha uma palavra exatamente para mencionar. Então, toda vez que você vê em Atos falando do caminho, são os cristãos. E ele perseguia até a morte, prendendo e mantendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também estivessem para ser punidos. Quer dizer, ele recebeu, nós vimos lá no começo de Atos, né? A história dele, que ele foi com carta de autorização para matar crente, ele era matador de cristão, e, no entanto, Deus teve um encontro que mudou totalmente a jornada dele, né? E aí ele começa a contar. E aconteceu que, indo de caminho perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz no céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco, tá? Por que ele ficou com a vista queimada? Porque ele viu a glória, e ele nem viu a glória em sua totalidade, ele viu uma parcela. Com que a gente lembra dessa história aqui? Vocês lembram lá de um cara que vocês lembram de uma pessoa que lá no Velho Testamento, de nome Moisés, que falava para Deus: Eu quero ver sua glória, quero ver sua glória, quero ver sua glória. E Deus falou: Você não pode ver a minha glória, eu quero ver sua glória, quero ver sua glória. E Deus falou: Então tá bom, fica atrás dessa penha, que é da mão da pedra lá, e vai olhando do lado que eu vou passar. E ele ficou 40 dias com o rosto coberto, porque o rosto dele resplandecia de uma luz tão forte. Então, por isso que há sempre esse peso, a luz e as trevas, né? Então, assim, aonde Deus está, a luz, aonde Jesus passa, a luz. Nós vemos no estudo do Apocalipse, você vê todos os do Velho Testamento que tiveram a visão do céu, é sempre o trono com raio, com luz, com fulgor. Então, por isso que Kátia, não comemoro nem celebro Halloween, porque eu não celebro a morte, não celebro as desgraças, não celebro a escuridão. Eu sou da luz. Eu sou da luz. Ai, Kátia, mas tem uma abóbora lá na frente da sua casa. A abóbora é comemorando a colheita, tá? Mas o Halloween eu não comemoro por causa disso, porque eu sou da luz, entendeu? Eu sou da luz, do claro. Quando a gente fala e trouxe luz para o texto, quer dizer que você entendeu. E aqui nós vemos que Paulo, a luz foi tão forte que queimou os olhos dele, né? E nós vemos até lá nas cartas depois, acho que é nos Filipenses, que ele fala que os olhos dele, ele tinha problemas, que ele ficou com esse problema nos olhos durante muito tempo, e ele fala: Eu sei que vocês, irmãos, se pudessem, dariam seus olhos para mim, porque ele tinha. Então, diz que o olho dele ficou assim, uma coisa, como se fosse uma conjuntivite, purgava, tinha gente que não gostava de olhar para ele, que isso é a consequência desse encontro que ele teve lá, tá? Bom. E aí, como foi o primeiro encontro dele com Ananias? Aí vem a pergunta: Ananias é o marido da Safira? Não, o Ananias e a Safira morreram lá no começo, tá? É que Ananias é um nome comum. Então, Ananias e a Safira, se você não sabe o que aconteceu com eles, pega o estudo de Atos lá do comecinho, que tem lá o dia que nós estudamos sobre eles, tá?
Esse Ananias aqui é outro. E se você quiser saber exatamente sobre o que Paulo está falando, você vai olhar. Cadê aqui? Atos 8, Lucas conta essa visita. E agora, Paulo vai contar como é que aconteceu, tá? Então, ele diz assim, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunhos de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-me junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe de novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os pés, invocando o nome dele. Quer dizer, Ananias era do meu estilo, assim, rápido, vapt-vupt. É o seguinte, Deus mandou fazer isso com você, mas se você for ver lá no começo, o Ananias teve um pouco de, poxa, eu vou atrás desse cara que veio para matar todos do caminho, agora eu vou lá fazer, né? Orar com ele. E ele fez muito mais, ele colocou as mãos em cima de Saulo e Saulo recobrou a visão. Aqui não fala que Ananias era curandeiro, que ele tinha dom de cura, que ele tinha dom de sinais, não. Ele obedeceu. Então, para ele obedecer plenamente, é porque ele estava assim, totalmente submetido à vontade de Deus. E aí, o que acontece? Ele acabou fazendo, participando, vamos dizer, da salvação de Saulo, tá? Que era Saulo antes. Então, isso pode acontecer comigo e com você. Se você estiver obediente, te prepara, minha filha, porque aí a coisa acontece. E vamos lá. Agora vai começar. Qual a ordem que ele recebeu em uma visão em Jerusalém? Aí ele começa a contar. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Gente, de novo, é 3 dias que nós já estamos falando que não era para ele ir para Jerusalém. Deus mandou ele sair de Jerusalém. Ai, gente, olha, e esse vídeo foi para o YouTube e causou tanta coisa que eu ouvi, gente me perguntando, mas como que você fala isso, gente? É porque Paulo... Gente, a Bíblia está dizendo, Paulo falou, vai embora. Não fica aí. E aí, eu vou. Então, eu só vou resumir o estudo da semana passada, que é o estudo anterior a esse, que é o seguinte, não é porque você tem boa intenção que Deus vai dar o aval. Não é porque você quer ir pregar o evangelho que isso é a vontade de Deus. Você tem que ter definido na sua cabeça o quê? Jesus é o meu Senhor. Se Deus, Jesus, o Espírito Santo são o Senhor da sua vida, você não pode ter uma decisão e ir. Entendeu? Olha aqui, não era para ele estar passando nada disso. E ele era somente o Paulo. Imagine nós. Ai, mas eu vou para tal lugar, porque eu vou falar do evangelho lá, porque então você quer. Deus mandou. Você está indo pela sua vontade? Ok, você está indo pela sua vontade, então resolva o caso sozinho. Aí vem a pergunta: como saber? E aí, como saber? Se você está sendo chamado para fazer uma obra, ou se você está motivado a ir fazer uma obra, ou se você acha que é certo fazer a obra, o que é? É complicado mesmo saber. Você só vai saber se tiver intimidade com o Espírito Santo. Eu vou contar uma coisa: Paulo tinha. Até Paulo tinha intimidade com o Espírito Santo e foi cabeção. E ele mandou, sai de Jerusalém. E ele quis voltar. Bom, voltando ao texto. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviei para longe, aos gentios, tá? Agora vai chegar a parte mais interessante aqui. E aí ele começou a descrever a história dele, qual foi o castigo que ele recebeu, né? Ouviram então essa palavra e gritaram todos, tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira pelos ares,
ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. E agora vai. 25. Quando estavam amarrando com correias, Paulo disse ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Aí o negócio vai complicar. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás por fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Aí respondeu o comandante: ai, a mim me custou uma grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Quer dizer, comprei a cidadania. Essa história é bem comum, assim, no meio que a gente vive hoje em dia aqui, né? Então, olha só, o comandante comprou a cidadania dele aqui, tá? Nossa, custou grande, também ainda pagou caro, tá? E aí, ai, gente, aí o Paulo disse: pois eu tenho por direito de nascimento. Quer dizer, Paulo tinha nascido em Roma. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. E aí ele fala: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir os açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque mandaram amarrar. Ah, e aí é que vem. Temos duas coisas para falar aqui. A primeira é essa história da cidadania, tá? O Paulo, ele estava correto no que ele estava fazendo e por isso que ele pôde peitar. Se ele tivesse agindo de uma maneira, sabe o jeitinho brasileiro? Sabe? O jeitinho, ele não teria autoridade para falar. Essa é a primeira parte. Agora vamos lá. Não vamos falar de cidadania aqui da terra, não. Vamos falar de cidadão do céu. Você olha para trás, você se julga, se vê como um cidadão do céu? O cidadão do céu porque você comprou e olha, mas como que compra a cidadania do céu? Bom, a verdadeira não compra, mas tem gente aí vendendo. É por oferta, é por carro, é por presente, é por, né? As pessoas vendem as suas mensagens e você acha que por você estar ofertando, você está comprando a cidadania no céu. Você está só gastando seu dinheiro. Ai, mas tem tanta gente que não é crente e que faz obra de caridade. Sim, que bom, bom. Ele vai ser salvo por isso? Não. O que salva não é as obras nem o dinheiro. O cidadão do céu, ele não consegue comprar sua cidadania. Não consegue. Tem que ser nascido. Ai, mas eu já sei o quê? Quando a gente nasce em Cristo, nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas. Então, o que acontece? Por que Paulo tinha autoridade para falar? Gente, o cara parou de bater nele, porque ele sabia quem ele era. Ele era cidadão e ele sabia quem ele era. E nós não sabemos. A gente se acovarda na frente das situações porque a gente não tem coragem de colocar o nosso currículo na frente e para poder administrar a situação. A gente se envergonha, a gente, como dizem, né, pega aí, abaixa a orelhinha, fica quietinho, vai lá no cantinho, porque nós não sabemos até que ponto, quais os nossos direitos como cidadão do céu. E Paulo, que sabia esse discurso que ele falou, ele só colocou as credenciais dele. Agora, e nós? Né? Não, essa pergunta vem para depois. Vamos lá. Qual a atitude do comandante em relação a Paulo no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o Sinédrio e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Tá? Então, isso aqui foi o discurso do Paulo. E aí eu pergunto, vamos supor que hoje, aqui na nossa casa, cada uma está dentro da sua casa, bate na porta e é alguém que veio perseguir cristão. Graças ao Senhor, nós temos que, nem sei por que nós merecemos isso, não merecemos, mas os nossos países, né, nós vivemos no mundo cristão.
e tudo bem. Mas enquanto nós estamos aqui na zona de conforto, há muitos irmãos nossos lá do lado de lá, do Oriente, que estão sendo assassinados, decapitados na frente dos filhos, foram entregues a leões. Vocês lembram de tudo isso? Simplesmente porque com que cara, com que cara você vai responder na frente de uma perseguição assim? Eu vi uma história de uma vez, o cara falou assim: ah, não, mas se eu negar, eu vivo, vou causar mais lucro para o evangelho. Se eu morrer, eu morro, mas Deus vai precisar muito mais de ir aqui. E negou, tá? Então, qual é o histórico de vida que você tem se você fosse colocado num tribunal hoje? É pelos méritos que você fez, é pelo tanto de Bíblia que você leu, ou é pela intimidade que você tem com o Espírito Santo e automaticamente a obediência? Eu não quero que você responda, porque eu estou fazendo essa pergunta para mim desde segunda-feira, tá? Desde segunda-feira eu estou assim. E qual é o meu histórico? É digno de eu me orgulhar? De eu posso estar na frente de qualquer um e levantar e falar como cidadã do céu? Aí você vai falar: ah, não, mas é que você tem muito pecado. Então, tudo bem, você tem autoridade para falar. E quando vierem falando dos seus pecados, qual é a sua resposta? Meus pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro, tá? Não permita que uma coisa passada, que você já se arrependeu, você já pediu perdão, fique no seu ouvido te intimidando de assumir quem você é. E sabe quem faz isso? A oposição. Que ele não pode mexer, nosso pensamento não pode fazer nada, mas ele fica falando: você não tem direito, que você é isso, olha o que você fez, lembra aquele dia? Blá, 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 blá. Só que você precisa ter certeza, e essa certeza não sou eu que vou te dar, não é dinheiro que vai te dar, é você com uma intimidade com o Espírito Santo para saber: eu fiz tudo isso, mas eu sou cidadã do céu, porque o sangue do Senhor Jesus me lavou de todo o pecado. Mas será que lavou mesmo? Não sei. Você se arrependeu do pecado e confessou? Se você acha que o pecadinho é tão pequenininho que não pode, então você tem coisinha sujinha para vir alguém tacar o dedão na sua cara. Então eu acho que hoje, gente, meninas, nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. A qualquer hora pode acontecer uma coisa muito louca e alguém te colocar numa situação para você ter que se defender e dizer quem você é. Quem você é? Meu pai uma vez falou que Deus não tem neto, tá? Então, isso que foi me motivou a ir procurar a salvação, né? Porque Deus não tem neto, mas eu vou contar, Deus não tem nora, tá? Você não é salva porque o seu marido é salvo. Deus não tem sogra. Deus não tem sobrinho. Deus só tem filho. Então, se você chegar num tribunal agora aqui, botarem você lá para perguntar, você tem autoridade para falar? Você sabe o que é que nos intimida muitas vezes? Nós não conhecemos as promessas. As meninas que caminham comigo há um bom tempo sabem que eu sempre pego martelando o quê? As promessas. Você tem que ter as promessas aqui. Porque quando você tiver as promessas aqui, você vai reconhecer quem você é, você vai ter identidade. Quando você tem identidade, você sabe se posicionar. Então, o que aconteceria comigo hoje se eu estivesse numa situação dessa e estivessem perguntando para mim o que eu ia falar? Então, o que eu vou falar? O que você vai falar? Qual é o seu discurso hoje? Você não vai contar para mim nem para ninguém. Só o seu travesseiro hoje, que ou seja, hoje ele vai ficar sabendo de coisa até, né? Chega no seu travesseiro e faça um balanço de qual é a sua identidade que o mundão aqui conhece. O que as pessoas falam de você? Ah, mas tem alguma coisa. Então, eu vou te contar. Se tem alguma pendência, ainda dá tempo. Hoje estamos vivos. Estamos vivos hoje. Pode ser o dia da sua tomada de decisão, de você saber quem você é. Eu sou cidadão do céu. Eu vou morar com Cristo. Amém. Ai, mas eu sei que eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é vitorioso, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tapão na cara mesmo. Então, a nossa pergunta hoje é só essa: você tem identidade?
Você sabe quem você, qual é o seu discurso se você tiver que fazer um discurso em sua defesa. Tá? Ainda dá tempo de você pegar agora, pedir para Deus te mostrar. Ó, é complicado pedir para Deus mostrar os pecados que te são ocultos, mas quando você faz isso, Deus mostra. É fácil? Não, mas é legal porque é Deus que está mostrando, então dá tempo de você consertar. E sempre nós temos tempo de consertar. Ah, mas pode ser amanhã. Eu vou contar uma coisa que eu estou vivendo hoje muito pesada. Tinha um tio que brigando com a família por causa de herança, só eu que falava com ele. E ele me fala assim: ah, por quê? Ah, eu vou fazer isso? Ah, mas eu não vou morrer agora, não, dane-se, porque brigando por causa da herança, né? E tudo bem. E esse meu tio sumiu desde o dia 22. Eu tô procurando ele que nem uma louca. Eu tô aqui, ele tá em São Paulo, não atende telefone. Ok. E eu recebo a notícia que ele faleceu, tá? E o último áudio que ele mandou para mim é assim: ah, eu tenho muito tempo para viver, não vou, eu tenho que quero usufruir ainda dessa parte da herança enquanto eu estou vivo. E ele morreu menos de 4 dias depois. Não estou falando que eu quero que você morra, não é isso não. Mas pode acontecer. E como é que está a sua vida? Como está a sua vida quando você for comparecer em alguma situação que vão te perguntar? E aí? Eu tenho pecado? Tenho. Muitos. Como dizia o meu sobrinho quando era criança, ainda queimo a cara com Deus, porque eu peço perdão e faço de novo, né? Então, isso, a gente fica queimando a cara com Deus mesmo. Mas será que tem alguma coisa pendurada ali que te impede de ter a coragem de se posicionar como cidadã do céu hoje? E eu vou falar para você, hein? Tudo que Paulo falou aqui, quase nada foi de obras. Ele fala das conquistas, porque aí Deus me buscou, porque eu fui escolhido, porque. Não é? Não é? Então, a base hoje, para mim e para vocês, eu vou deixar isso. Você tem um histórico de vida digno de se orgulhar? Não é porque você tem pecado que você não vai se orgulhar. Muito mais você fala, eu tenho, mas eu tenho aquele que me limpou. Porque Deus, quando olha para mim lá de cima, ele não vê o meu pecado, ele vê o sangue do filho dele me cobrindo. E é isso que me faz ser cidadão do céu. Amém? Então, vamos pensar isso. Nossa, Kátia, mas é uma palavra tão pesada assim, tem que ser assim mesmo. Porque é assim que a gente vai crescendo. Assim que a gente vai tirando as arestas. E vocês sabem que esse estudo eu estou fazendo, assim, não estou escolhendo os textos, não. Nós estamos batendo o livro de Atos, tá? Então, os temas vêm no momento oportuno. Mas eu já li esse texto várias vezes e nunca me toquei nisso, verdade. Nunca me senti confrontada para saber se eu tenho capacidade de fazer um discurso em minha defesa perante os inimigos, né? E hoje não, segunda-feira, que foi quando eu fiz esse estudo, aquilo está martelando na minha cabeça, tentando lembrar as coisas que eu possa ter contra mim e que podem me descredenciar para ser cidadã do céu, mas eu sei em quem tenho crido. Eu me lembro muito bem da onde eu estava. Aí você ouve assim, encontrei Jesus. Ô, cabeção, você não encontrou Jesus, ele não estava perdido, quem estava perdido era eu. Né? Eu fui achado, eu fui encontrado, e ele me procurou com todos os meus defeitos, e ele morreu por mim, e me apresenta até o Pai. E é exatamente isso que a gente tem que ter em mente hoje. Qual é a sua? Dependendo da sua, é o que nós vamos fazer depois para frente. Nós vamos ver no capítulo seguinte, tá bom? Beijo para vocês, boa semana e conte cenas dos próximos capítulos daqui a uma semana.